esse outro pode ser também o próximo, o ser humano, né? O irmão, o outro pode ser tanto o eterno quanto o irmão. É isso que a gente tem que observar. Parar de voltarmos para nós mesmos, ou seja, deixar o ego, né? Esquecer um pouco a questão de eu e passar a olhar o outro. Esquecer um pouco as minhas próprias necessidades, no sentido de só o egoísmo, só aquilo que eu, e passar a ver o outro, o que que o outro necessita. Do mesmo jeito que eu sinto fome, o outro sente. Do mesmo jeito que eu sinto dor, o outro sente. Do mesmo jeito que eu sinto prazer, o outro também sente. Então, é isso. Esse é o segredo. Quando a gente começar a ver de uma forma altruísta, né? Todas as coisas, quando a gente começar a ver o todo que nós fazemos parte, ou seja, você não é um ser individual apenas, você tem uma ligação com as outras pessoas, você tem uma ligação com o próprio Eterno, a sua alma está ligada ao Todo-Poderoso, ou seja, eu não posso pensar nas minhas ações que atingirão apenas a mim. As minhas ações também vai atingir o outro, ou seja, vai machucar o outro também, ou vai fazer o outro feliz, né? Então, esse pensamento de que eu não estou só no mundo, eu não estou só no universo, né? Eu não fui criado sozinho, nós fomos criar uma alma conjunta, ou seja, a raiz das almas vem de um só lugar, né? E nós estamos todos interligados. E ao cumprir os mandamentos do Eterno, ao cumprir as mitzvot do Eterno, nós atingimos a perfeição do cuidado de um para com o outro, ou seja, nós estamos fazendo, né, essa unificação novamente. A gente está voltando para o início, para como foram criadas todas as coisas, para a pureza, né? E onde o Eterno fez que era apenas uma única alma, né? E se dividiu. Aquilo se dividiu em 600 mil almas, né? No início, e dessas 600 mil almas gerou toda a humanidade que nós conhecemos, que já viveram, né? E que voltaram, né? A viver, ou seja, de 600 mil primordiais, né? Existe todo esse ciclo de almas de 6 mil anos, que nós já estamos em 5.784, passando agora após o Rosh Hashanah, né, desse ano, para 5.785 anos, né, de Gilul, ou seja, de trabalho das almas, né, de retorno das almas para poder fazer o Tikkun, fazer o conserto, né. Então, toda essa paraxá, os irmãos, creio que já estão estudando, né, os áudios estão lá no grupo, né, eu também deixei por escrito as passagens marcadas, para os irmãos poderem estar estudando na Torá em casa. O tempo todo ela está dizendo sobre guardar os mandamentos, sobre ter o cuidado de se voltar para a vontade do Eterno, né? O tempo todo de guardar os mandamentos, os juízos e os estatutos, o tempo todo frisando essa situação de que quem guarda os mandamentos do Eterno vai receber, né, de volta bênçãos, e de quem não guarda vai receber maldições, falando que não devemos também nos misturar com os povos que dali da terra, quando entrarmos ali, né? Quando o povo entrasse na terra de Canaã, que ali eles não deveriam estar deixando que vivessem os povos. E tem uma parte aqui maravilhosa que o Eterno fala que eles estão entrando ali não porque pelos méritos deles, né? Mas porque os que estavam ali morando perderam o mérito de morar ali. Ou seja, o Eterno estava expulsando aquele povo daquela terra porque eles haviam o pecado já havia passado da conta. E por isso eles perderam o direito de morar naquela terra. E o direito passou, né, como havia sido prometido, para o povo de Israel, né? Então, o Eterno é que estava entregando a eles a terra, não pelos méritos deles, não. Porque Moshe
frisa bem aqui que eles são povo rebelde, ou seja, um povo difícil, que eles sempre estavam se rebelando contra o Eterno. Por isso Moshe o tempo todo frisava, não deixe de cumprir os mandamentos, não deixe de cumprir, porque Moshe era profeta, Moshe já via que eles iam pecar, que eles iam perder, né? Que eles iam ser expulsos da terra, foi como aconteceu, né? Porque eles iam o quê? Se voltar para os deuses dos povos da terra, né? E aqui no versículo 19 do capítulo 8 diz assim: E se te esqueceres de Adonai teu Deus e andarem após outros deuses, os servires e te prostrares a eles, vos advirto hoje que certamente perecereis, como as nações que Adonai fez perecer diante de vós, assim perecereis, porque não quisestes ouvir a voz de Adonai, vosso Deus. Então, aquelas nações, elas pereceram por quê? Porque elas também não respeitaram os mandamentos do Eterno. Eles também rejeitaram o Eterno, né? Porque vamos entender, meus irmãos, as pessoas, todas as pessoas, toda a humanidade foi criada em Adão, ou seja, todos tinham a mesma chance, todos receberam o mesmo ensino. A Torá foi dada a Adão, Adão passou para seus filhos, mas o povo se esqueceu de Deus. O povo se voltou para a adoração aos astros, né? O povo se voltou para a adoração aos ídolos que eles mesmos construíram com suas mãos. Eles passaram a construir ídolos de madeira, de ferro, né? De pedra, e começaram a adorar e a servir a esses deuses, sabendo eles da história de seu pai Adão. Adão não ficou mudo durante toda a vida dele. Adão viveu 930 anos e durante 930 anos ele passou todo o conhecimento que ele tinha do Eterno para seus filhos. Contudo, os filhos de Adão pecaram contra o Eterno, né? Dia após dia, e aumentaram os seus pecados. A terra era diferente, né? Adão e seus filhos, eles eram diferentes de nós, ou seja, eles eram muito mais sábios, muito mais inteligentes. Hoje nós precisamos de livros, né? Para poder guardar o ensino da Torá. Caso a gente não tenha um livro, é mais difícil para guardar muita coisa na mente. Mas Adão não, Adão era perfeito, foi feito pela mão do Altíssimo, e assim seus filhos eram pessoas grandes de consciência, de grande consciência, né? Aí a ciência não sabe explicar a questão do começo da humanidade, né? Porque o que acontece? Quando Adão foi criado, Adão foi criado com a idade de 20 anos. Ele já foi criado com a idade de um adulto. E quando as coisas, né, todas as coisas foram criadas, árvores, animais, todos já foram criados com a idade adulta. As pedras já foram criadas com a idade de uma pedra adulta. Seria o quê? 1 milhão de anos, não sei. E uma árvore já foi criada com centenas de anos. Uma árvore já foi criada com a idade adulta. A própria terra foi criada, né, com uma idade adulta. Tudo foi criado não como bebês, mas sim como adultos. Então, quando fazem a medição, né, pelo carbono, né, carbono 14, eles veem que a Terra tem milhares de anos, ou seja, por quê? Porque tudo foi criado já de uma idade adulta. E também a questão de uma modificação na atmosfera, uma modificação, né, em toda a estrutura da Terra após o dilúvio. Isso também confunde muito a questão da medição do tempo, né? Mas os homens eram grandes, fortes, viviam muito. Adão viveu 930 anos. Hoje em dia nós não conseguimos viver, não passa de 100, né? E se passar de 100 é muito raro, né? Mas antigamente, no começo de tudo, era tudo diferente. Havia água sobre esse céu que nós vimos azul. Ele tinha água como se fosse nós vivíamos como se estivesse preso debaixo de um aquário, dentro de um aquário, né? E essa água fazia com que os astros, eles como numa lente, fazia com que isso ficasse muito maior do que é visto hoje. O Sol era visto com muito maior do que nós conseguimos enxergar hoje. As estrelas, os planetas, todos eram vistos de forma, né, mais gradual. E os anjos, os malachim, que regem esses astros, eram vistos pelos homens. E quando os homens viam os malachim agindo, né, nos astros,
eles começaram a adorar os malachim. Ao invés de adorar o Todo-Poderoso que criou tudo, eles começaram a adorar o malachim, o malach que regia o Sol, o malach que regia a Lua, o malach que regia todos os outros planetas, né? E isso foi criando esse estado de idolatria, né? Também tinha a questão de que os homens eram muito grandes. Na Guimará, conta que os sábios encontraram ali, onde próximo às montanhas de Ararat, onde foi encontrado os restos da arca de Noé, os sábios encontraram um osso humano que eles caminharam 300 passos para conseguir andar até de uma ponta a outra do osso. Ou seja, um homem como Adam, né? No tempo de Adam, eles tinham uma altura de 500 metros. Um homem que hoje tem o quê? Estourado 1,80 m, 1,90 m, tinha 500 metros. Eles encontram ossos de esqueletos de dinossauros que no máximo tem 5 metros, ou seja, os homens da época que o dinossauro existia, que era a época de Adam, os homens pisariam um dinossauro como nós pisamos uma lagartixa, entendeu? Então tudo foi reduzido, né? Tudo foi diminuído depois do dilúvio, né? Essa água que tinha em cima caiu toda aqui para baixo, né? E não vemos mais o céu como eles viam antes, né? A atmosfera da Terra era diferente. As plantas davam com mais facilidade, tudo era mais fácil, tudo era maior, tudo era, né? Tudo era gradualmente proporcional. Então, assim, por conta disso, né? O que acontece? Existe muita dúvida, muita pesquisa da ciência que diz contradizer a Bíblia. Por quê? Porque eles não entendem que o Eterno criou tudo com a idade adulta. Os seres humanos, né, como eu estava falando, eles eram muito grandes. E o que acontece? Quando o Eterno mandou o dilúvio, ameaçou, né, mandar o dilúvio, porque primeiro o Eterno ele fez Noa construir a arca. E a arca foi construída durante 120 anos. Por que que demorou tanto para Noa construir aquela arca? Porque ele precisava de tempo, porque o Eterno queria que tivesse um tempo, isso foi a graça de Deus, ou seja, foi uma maneira que o Eterno teve misericórdia daquela geração para que Noé falasse sobre o dilúvio. Ou seja, quando chegasse alguém e visse ele construindo ali o barco, ele dizia, não, aqui eu estou construindo porque se vocês continuarem do jeito que vocês estão, o Eterno vai destruir o mundo, vai destruir a gente, vai mandar um dilúvio, vai encher a terra com água e vai destruir tudo. Então, é uma maneira que o Eterno fez de que aquelas pessoas fizessem techuvá. Mas como aquelas pessoas eram muito grandes, eles disseram assim, não adianta negócio de dilúvio, a gente fica em pé, entendeu? E pronto. Aí a Noa falou, vai sair água das fontes de baixo, não vai sair só, não vai cair só a água em cima, vai sair água por baixo também, das fontes da terra. E aí eles falaram, não, nós seguramos um pé, botamos o pé em cima e top não vai subir a água. E foi assim que eles fizeram. Presta atenção. Quando a água começou a jorrar, caiu de cima, eles, tá tranquilo, ficamos em pé, né? E quando a água começou a jorrar de baixo também, eles colocavam os pés, tinham os pés enormes, colocavam os pés sobre as fontes das águas. O que o Eterno fez? Fez sair dali águas ferventes. Águas ferventes. E aí não teve jeito, como a água estava fervendo, né? Não era mais uma água fria de chuva comum, era uma água quente fervendo. Então não tinha como mesmo sobreviver, porque eles foram queimados, né? Pelas águas ferventes do dilúvio que saía por baixo da terra, saía queimando eles, né? Então é isso, meus irmãos. Não adianta fugir dos preceitos da vontade do Eterno. O Criador de todas as coisas sempre vai encontrar uma maneira, né, de punir os perversos. E também ele vai abençoar aqueles que se voltam para ele. Então, estudem a Paraxá.
Eu deixei os áudios lá no grupo, né? Deixei também escrito lá a passagem onde está escrito a Parashat Ekev. Entenda esse código Ekev, que significa 172, ou seja, as 172 palavras que foram ditas no Monte Sinai. E também a última das palavras, né, que é a septuagésima segunda palavra, que é a última de todas, que está escrito outro. Então, vamos prestar atenção nesta palavra, ou seja, o outro. O outro pode ser o meu próximo ser humano ou pode ser o eterno, né? Então, é ao outro que nós devemos, né, prestar atenção para servir. Servir com amor, servir sabendo que aquilo que nós fazemos para o outro é aquilo que o eterno também fará conosco. Aquilo que o amor que nós dispensamos ao outro, o cuidado que nós dispensamos ao outro, o carinho que nós dispensamos ao outro, é o mesmo carinho, o mesmo cuidado que o eterno vai dispensar para nós. Assim como na reza do Pai Nosso, né? Que Yeshua nos ensinou. Porque se nós perdoarmos as dívidas que os outros têm conosco, Adonai nos perdoará as nossas dívidas. Shalom, shalom. Não deixe de estudar a Parashat. É necessário que estudemos a Parashat, façamos a leitura. Lembre-se de estudar de voz alta, porque a leitura da reza, a leitura do estudo da Torá tem que ser feito de voz alta. Porque não adianta você fazer a leitura somente com os olhos, certo? Você precisa fazer a leitura de voz alta. Assim você vai estar purificando os seus ouvidos, ouvindo a tua própria voz, vai estar purificando os seus lábios, né? Fazendo a fala, né? Soltando as palavras, e vai estar purificando os seus olhos com a leitura. É necessário o estudo para fazer a purificação dos olhos, dos ouvidos e da boca, para fechar o pacto dos 3 sentidos que nós mesmos fizemos antes de vir para este mundo. Porque toda alma fez um acordo com o Eterno de vir para o mundo servi-lo, para evitar o pão da vergonha. Né? Já falei sobre isso em outros vídeos, que é o pão da vergonha. Antes de nós descermos a este mundo, né, como mundo físico, né, no corpo de Adão, foi feito um acordo com o Eterno. Qual é o acordo? Eu não quero receber sem ter como compartilhar, ou seja, eu não quero receber como sem ter mérito algum. Isso envergonha, né? A alma ficou envergonhada e rejeitou a luz e houve a quebra dos vasos. Então, nós estamos aqui para fazer o conserto, consertar o recipiente. E para consertar o recipiente, nós temos que fazer de maneira correta. Nós temos que receber a luz do Eterno, né? E compartilhar essa luz. Receber dessa forma, entrando pelos olhos, entrando pela boca, entrando pelos ouvidos, e compartilhar saindo, né, pela boca. Compartilhar com os nossos ouvidos, que é necessário que eles escutem, e compartilhar com o próximo, né? Como aqui nós lemos, né? Que é para nós estarmos ensinando essas palavras, ou seja, ensinando a Torá para os nossos filhos, andando pelo caminho, quando estivermos sentados em nossa casa, ao deitarmos, ao nos levantarmos, ou seja, é o tempo todo. A Torá tem que estar em nossos lábios, a Torá do Eterno tem que estar na nossa boca e nós devemos estar divulgando ela, tanto para os nossos filhos, como para todas as pessoas que nos derem abertura para receber a luz da Torá, né? Que o Eterno abençoe a todos, não deixe de estudar para achar, e nos vemos no próximo vídeo. Shalom, shalom, lehi traut.